Aham. Boa noite a todos. Hoje é 12 de março de 2025. Estamos dando início a mais um estudo do NEP Brasília. É o encontro número 12. Ainda estamos conversando um pouco sobre Deus. Boa noite a todos, que eu ainda não comentei, conversei. Vamos então começar com o nosso texto para fazer a harmonização do nosso ambiente. Aqui, compartilhando. Aqui. Uhum. Querem maior? Tá assim, tá bom. Peraí. Acho que dá para fazer um pouquinho maior, né, o texto. Ó, isso. É, é um texto que está em Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 30, intitulado Amor. O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as regiões que aparecem no curso das Grandes civilizações. religiões. Ahn, das Nele fulgura generosa a alma de todas as das grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo, assim, como silenciosa esperança do céu, guardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. E amando-nos, permite o Senhor pelustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para conciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se-lhe aqui e ali, na luz e na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado, auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, leguemo-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, nosso amigo de sempre, que nos acolhe, que nos envolve com sua luz, estamos aqui, Senhor, em mais um estudo. Em seu nome, agradecido, Senhor, por essa oportunidade de tentarmos, Senhor, tirar mais algum véu e que as coisas se tornem mais claras em nossos corações, em nossos sentimentos,
para que possamos entendê-lo um pouco mais e assim exercer toda a sua palavra de amor ao próximo, de fazermos o bem, de sermos caridosos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo e a todos que se encontram presentes, toda a espiritualidade já conectada ao nosso a nós e aos estudos e a todos aqueles que assistirão posteriormente a esse estudo, graças a Deus, que assim seja. Muito bem. A todos que eu não dei boa noite, Betinha, Denise, Kelsey, grande abraço. Vamos lá. Estamos estudando, né, mais um pouco sobre Deus. Isso. Alguém trouxe das obras espíritas alguma coisa que a gente possa, né, continuar conversando um pouco. O assunto não se esgota. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha na literatura espírita, né, sobre Deus. Alguém gostaria de falar, postar alguma coisa? Hum. Ai, conseguiu na atividade, que bom. Pronto. Guarda o e-mail para você entrar posteriormente. Obrigada. Bom, então, uhum, eu posso compartilhar um texto também, se alguém quiser. Vamos começar então. Diga. Pois é, Luiz, vamos ver se a gente consegue ouvir você. Eu tô- Tá bom, vou torcer para dar certo aqui. Então, vamos Então, torcer. não foi uma tarefa muito fácil escolher um bom texto, porque todos os textos me encantaram, né? A literatura é muito vasta sobre Deus, né? E aí passei a tarde aqui lendo. Uhum. Hum, Aí, Ele caiu. Ele está com a internet ruim desde a reunião anterior. Ele volta. Alguém mais gostaria de apresentar? Que eu também trouxe um texto bem interessante. Uhum. Era a Edna, não era? Pode? Hum, Isso. Que você começou, né, na aula passada a falar um pouquinho, não foi, Edna? Um minutinho, peraí. Tá. Um minuto. É porque todos os microfones têm que estar fechados. Todos têm que fechar. Porque senão não vai vazar o som, não vai dar para ouvir. Entendi. A Leonara está aberto. Tudo fechado. Agora abriu? Aí todos os microfones Ai, fechados. então todos estão fechados. Tá. Ixi, Você ai. consegue compartilhar alguma coisa, Edna? Não, eu não consigo. Ah, Eu tá. não Não? consigo, porque eu estou no meu iPad. Eu Ah, estou nem o... assistindo do meu iPad. Será que mesmo se eu colocar você como co-anfitriã, será que dá certo? Ai, agora eu não sei Peraí. mexer muito. Hum, Eu não escrevi nada, assim. tá.
no dia que eu falei sobre a questão de Emmanuel, né? Que ele dizia para a gente, que ele nos dizia que as religiões, sejam elas recentes ou sejam elas remotas, ela Uhum, traz a ideia de Deus para a gente, né? uhum, E que Leon Denis, na época, ele também, nas suas obras, né, se eu não me engano, acho que foi a obra Espiritismo e Cristianismo, ele também fala isso nas obras, né, a respeito disso, que a doutrina, no caso, a doutrina secreta falava muito sobre isso, né, da ideia de Deus, né, de como Deus ele tem ali um elemento organizador do universo, de tudo o que acontece, né? E independente das religiões, mas há muitas discussões a respeito disso, né? Em relação aos dogmas, os cultos religiosos, né? As religiões elas detinham isso de alguma forma, né? E o que ele fala nessa doutrina secreta de Leon Denis é que os homens desde a antiguidade eles tinham acesso a isso tudo, né? E falava sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a fraternidade, enfim. Então, se a gente for pegar as religiões de um modo geral, a gente vai ver que tudo isso é verdadeiramente correto. Tanto é que o Espiritismo ele fala sobre a imortalidade. E o próprio catolicismo ele fala sobre a imortalidade. O budismo também fala sobre a imortalidade, se a gente for observar direitinho, né? Inclusive, tem também o shintoísmo, eles falam sobre isso, essa imortalidade de todos, né? O universo, Deus, o seu universo. Então, é só a gente observar o que você falou. Quando eu vou à praia, eu observo ali Deus, né? Em sua plenitude. É isso, é mais ou menos isso. Eu não pesquisei nada em específico, não. muito bom. Uhum. Tá ótimo. Alguém quer fazer algum comentário? João, algum Isso. comentário? Eu estou fazendo estudo da Gênese, né? Ah, Mais para frente a gente pode, eu posso uhum, falar alguma coisa. Que uhum, para mim está sendo assim fantástico, fantástico. Eu estou na parte de Sarai, né? Uma filha dos nossos ali de Noé, né? Que vem toda aquela descendência de Noé para frente. Achei interessante. É sobre isso. E fala de Abraão, né? uhum. Imagina. É linda. Izzy, quando tiver uma vaguinha, eu vou falar alguma coisa. Não, fique à vontade. Hum. Pode falar, É, Elma. Uhum, posso? Não vou te atrapalhar, meu bem. pode? Posso falar? Uhum, Vendo na obra Religião dos Espíritos uhum, e na lição que foi apontada aí semana passada, Servir a Deus, né, que é a 40, eu achei bem interessante que ele, em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos, centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos, na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. E ele fala bastante coisa, né? Essa lição, que eu não vou ler toda para não tomar muito tempo, quando ele diz também: lembremos-nos de Jesus, o expoente da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo no leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que afligem nas trevas. E aí vai. Quando vem um conselhinho para nós, que é cultiva, pois, tua fé
conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta de servirmos ao nosso Pai. Bom, e aí eu peguei essa lição e eu lembrei, a minha filha, quando esteve na Europa, no final do ano passado, e ela falou uma coisa. Ela disse, mãe, eu encontrei muito mais Deus no Coliseu do que no Vaticano. Linguagem, uma vez que eles já estão livres da... Foi? Não, pode continuar. Por que Não, que ela é falou assim? isso O que que aí que você, o que veio que você interpretou com relação aqui. ao Coliseu? Sim, porque Mas ela não vai. disse que encontrou mais Deus devido às pessoas que estão lá estão em oração, não é? Hum, E certo. ela, sim, ela é uma médium bem sensitiva, ela Hum, viu o quanto ainda tem de espíritos ali, né? A gente hum, sabe, eu não cheguei a ir lá, não, mas pelo que se conta, né? Conta, o negócio é bem. Mas ela disse que achou que lá Deus está muito mais presente, através do perdão, principalmente. Enquanto no Vaticano, desculpa dizer, com certeza, é aquela que vem bem de encontro a essa lição, né? A, tudo que é majestoso, que poderia ser transformado, né, em bem para a humanidade até, porque lá tem muitos tesouros. Meu filho até dizendo que ele chegou lá semana passada, o quanto tem de sarcófagos, coisa do Egito, tesouros, e lá tem muito, a gente sabe disso. Quer dizer, a riqueza, o material. É isso que eu queria apenas lembrar. Assim que surgem as casas de adoração hoje que a gente vê nas religiões, os templos, onde tem, o que eu vou falar não é criticando, não, é apenas um comentário. Não sei como é que vocês vão ver. O Templo de Salomão, que tem, que é da Igreja Evangélica em São Paulo, dizem que é algo assim fenomenal, né? Então, era só isso. Obrigada, viu? Bom Lise, comentário? Isso, tem isso. uma mensagem de Silvio Toledo, posso ler? Pode. E, e depois da mensagem o Duda voltou, hein? Só para avisar. É, Eu tô no celular aqui, tô na fila aí. Show. uhum, O Silvio fala tá para a gente lá bom. no chat: o destino do homem, no sentido geral, sua posição no universo, é ser Deus. Não no sentido de igualar-se à inteligência suprema, mas de atingir a compreensão desta inteligência, integrar-se no seu plano de vida e pensamento, participar da sua plenitude. O Espírito e Tempo de Herculano Pires. Muito bom. Exato. Então, pessoal, nós já estamos há 4 encontros falando sobre Deus, não é mesmo? Então, vamos fazer uma pergunta, não é mesmo? Como que a gente vai, na parte prática nisso, nos aproximar de Deus? De que forma que a gente conseguiria, nós já lemos, de que forma a gente consegue se aproximar de Deus? Como? Oh, esse é o meu texto. Pronto! Duda vai nos abrir a luz. A Duda melhorou a conexão. Diga lá, Duda. Eu estou no celular aqui, fiquei do lado do modem aqui, acho que ficou melhor. Eu Isso. selecionei um trecho da Revista Espírita, ano 9, Aham. maio de 1866. O título do texto, ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Uhum. O título é A Visão de Deus. E Uhum. eu entendo essa visão de Deus como a perfeita sintonia com Deus, né? Uhum. Então, acho que isso responde um pouquinho a sua pergunta aí, né? Então, vamos lá. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra?
Também são perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais depuradas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Algumas comparações vulgares o tornarão facilmente compreensível. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se dispõe a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está velado, pois basta o mais leve vapor para enfraquecer o seu brilho. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Dá-se outro tanto com aquele que tivesse a cabeça envolta por vários véus. A princípio não vê absolutamente nada. A cada véu que se retira, distingue um clarão cada vez mais nítido. Apenas quando desaparece o último véu é que percebe as coisas claramente. Também se dá o mesmo com um licor carregado de matérias estranhas. De começo fica turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta até que, estando completamente depurado, adquire perfeita limpidez e não apresenta nenhum obstáculo à visão. Assim é com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram um mais alto grau de desmaterialização podem perceber em todo o seu esplendor. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz.
Os cegos também estão mergulhados na luz, e, contudo, não a veem. As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas morais que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Mas, com os espíritos da mais elevada categoria, refugem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um espírito e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta a Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco de luz resplandecente? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, muito restrita para compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Bom, esse texto aqui eu escolhi, inúmeros textos assim, muito bons, mas esse aqui, como é que se diz? Ele reforça muito dos ensinamentos que foram trazidos aqui nesses estudos, e eu gostei muito, gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado.
Mas então, Luiz, nos ajude, não é mesmo? Nós estamos estudando Deus e Deus, quarta aula, Deus. Como que a gente pode estabelecer, não só estou perguntando para você, vamos conversar, não é mesmo, João? Estabelecer essa relação mais íntima com Deus no nosso dia a dia. Como que é isso? Olha, eu acho que a sua resposta está em focar na nossa reforma íntima, né? Porque é claro que os espíritos puros, os espíritos muito elevados, terão a perfeita sintonia com Deus. Até lá, nós vamos tropeçando aqui, tropeçando acolá, e tentando errar menos a cada dia, Isso, e vamos nos depurando com essa bebida, com esse retirar de véus, né? então, E isso. aí nós vamos conseguindo, nesses milhares de encarnações que nós temos pela frente aí, conseguir esse depuramento necessário para obter essa sintonia perfeita com Deus. É isso que eu acho. Muito boa, vamos refletindo sobre isso, não é mesmo, João? A gente precisa refletir sobre isso, porque assim, tem milhares de encarnação pela frente, mas qual é o nosso papel hoje? O que que a gente pode fazer hoje? O véu está aí, a imperfeição está aí. A mochila que a gente carrega nas costas está pesada, não é mesmo? A gente carrega uma mochila nas costas de imperfeições, de vícios, de falta, de paixões, e está pesada. A gente tem dificuldade de caminhar e olhar e se conectar a Deus. Então, precisamos fazer um exercício prático dessa nossa interação, dessa nossa ligação, dessa nossa sinergia vibratória, ligando-nos a Deus. Não é mesmo? João, quer falar alguma coisa? Pode me A complementar. Luiz Afonso e a Magda levantaram a mão primeiro, mas Isso. deixa eu só rapidinho, prometo que eu vou roubar Aham. pouco do tempo de vocês. É, é. A minha mãe sempre me ensinou que as coisas de Deus não deixam dúvidas. Eu ouço isso desde pequeno. E ela complementava essa frase dizendo assim: então, para não deixar dúvidas mesmo, esteja sempre com ouvido de ouvir. E o Hum. NEP tem umas coincidências que só quem tem ouvido de ouvir que percebe. O Duda escolheu o texto da Revista Espírita de maio de 1966, Uhum. intitulado A Visão de Deus. Eu ia estudar esse texto. Alguma coisa me arrastou para o texto imediatamente anterior. O capítulo anterior ao texto do Duda é O Deus está em toda parte, Revista Espírita, maio de 66. Uhum. E eu fiquei tão fascinado por esse texto, ele é tão Sim. lindo, tão É. lindo, que aí eu não consegui nem estudar mais nada. Mas você vê, eu ia estudar o texto do Duda, na hora que eu parei para ler o texto, alguma coisa me chamou para o texto anterior. E aí eu fiquei nele parado. Então, assim, são essas pequenas coincidências que tem no NEP, né, que fazem a gente, se a gente estiver realmente ouvindo de ouvir, faz a gente Uhum. perceber que a espiritualidade atua mesmo, o tempo Sim. todo, né? Então, só isso, só Sim. esse testemunho. Vou deixar o Luiz Afonso e a Magda falarem primeiro, depois É, eu falo. depois você fala do texto que você estudou. Luiz Afonso, boa noite. Boa noite. Interessante nesse assunto, que quarta-feira passada eu não estive presente, mas Uhum. eu estava fazendo uma palestra a respeito de herança divina, né? E eu estava fazendo um comentário em cima do Evangelho de João, capítulo 14, né? Que lá de versículo de 1 a 18. Inclusive, o comentário de João era em cima da reunião que eles estavam tendo com Jesus, na última ceia, ali Jesus praticamente se despedindo, e eles tudo preocupados com aquela conversa de Jesus ali, como se estivesse indo embora e ia deixar eles, né, órfãos, mas não aconteceu, né? Então, eu vou dar uma lida aqui no texto de João, que é muito interessante, inclusive aqui tem uma pergunta de Filipe a Jesus, né? Então diz assim, do versículo 1 a 18 do capítulo 14, Jesus falando: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho, né, novamente e vos tomarei. Sabeis o caminho aonde eu vou. Aí Tomé perguntou: Senhor, não sabemos aonde vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e contemplais. Aí Filipe faz essa pergunta bem interessante aqui. Filipe perguntando a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos é suficiente. E Jesus diz: Filipe, né, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Crede em mim porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então aqui Jesus deixa bem claro, né, o caminho que a gente deve seguir para encontrar o Pai. Que essa dúvida já é de muito tempo, nossa também, né? Era dos apóstolos, mas a gente também está reencarnando há quanto tempo aí, né? E a doutrina espírita vem nos dar nos auxiliar, né? Esclarecendo como a gente deve realmente chegar até Deus, conhecer Deus. É através do quê? Da prática da caridade, porque fora da caridade não tem jeito, né? A gente não consegue chegar no caminho de Jesus, que ele é a verdade e a vida. Então a gente precisa praticar a caridade. E a caridade, como é que Jesus entendia? Questão 886, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, praticando isso, nós vamos encontrar o Pai. Então, a gente precisa fazer esse exercício de caridade, começando conosco, né? Caridade para consigo, depois para com o próximo, e assim a gente vai realmente chegando, nos aproximando de Deus, seguindo Jesus. Porque como Jesus deixou bem claro aqui, quem me vê, vê o Pai, né? Então, realmente precisamos disso. É isso aí. Obrigado. No chat. Uhum. Sim, né? Você colocou, né, João? No chat, a Silvinha lembrou a gente da questão 659, deixa eu achar aqui, sobre a prece, né, o caráter geral da prece, que é um ato de louvar, pedir e agradecer e que a prece nos aproxime de Deus. E eu Isso. publiquei só para lembrar, né, que a gente está aqui falando sobre como se aproximar Bom. de Deus. Uhum. A gente tem uma resposta muito objetiva lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Cristo Consolador, o próprio Espírito da Verdade, que vocês vão me dar licença de dizer, eu, João Marcos, acredito que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele fala, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que neles se enraizam. E tem um comentário do Emmanuel sobre essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Emmanuel fala o seguinte, duas asas vão elevar o espírito até Deus. Uma asa é a sabedoria e outra asa é o amor. Na verdade, ele fala o contrário. Uma asa é o amor e outra asa é a sabedoria, que equivale ao que o Espírito da Verdade fala. Amai-vos é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. Excelente. Isso. E aí, então, Mágida? A Beth, se ela quiser falar primeiro, porque eu tenho uma linha de raciocínio. Eu Tá sou certo. prolixa, gente. Eu sou um espírito bem atrasado, eu não tenho poder de síntese. Então, se a Beth quiser falar, primeiro, fala, Beth, depois eu Para falo. dar chance para todos falarem. Diga, Isso. Bia. Eu agradeço, não trago nenhum texto, né? Mas é assim, o que eu penso particularmente, né? Então, como encontrar, né?
qual é a pergunta mesmo? Eu às vezes esqueço, como encontrar, né? Então, Beth, Vivenciar, como é digamos que a assim. gente vai, Vivenciar, como que a é, gente vai se conectar a Deus? se conectar, vivenciar. Como? Então, Isso. eu particularmente creio que é a partir do sentimento, de sentirmos Deus em tudo, entendeu? Uhum. A partir do momento que respiramos. E sentir em tudo mesmo, né? Na criatura, como lá diz, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo assim mesmo. Então, o sentir é que vai nos conectar a Deus, de qualquer forma. Sentir com, fazendo uma oração, sentir, simplesmente sentir a nós e ao outro, né? E aí eu lembrei também, né, que, por exemplo, a questão da forma, né, a forma de Deus, né? Que só espíritos puríssimos, né, verão a ele como uma luz, né? E aí eu estava pensando, enquanto o nosso irmão que estava lendo aquele texto muito bonito, bastante tocante, né, e bastante esclarecedor também, que talvez não cheguemos a vê-lo de fato, sabe? Só realmente senti-lo, só senti-lo mesmo, de alguma forma. É claro que ele poderá se mostrar como luz, como ele se mostrou, relembrando, né, como uma pomba acima de Jesus, quando estava sendo batizado por João Batista, né, que ele se pronunciou. E está no Evangelho que foi aparecer como uma pomba, né? Este é o meu filho muito amado, né? Não bem sei, não lembro bem as palavras corretas. Bom, só isso. Excelente, Betinha. Foi então exatamente nessa linha de pensamento da Beth, né? Já já eu libero a mágica. Olha só, que muitas vezes a gente está assim com muitos pensamentos, a vida está agitada, a gente tem mil coisas para resolver. E nesses momentos de muitas atribulações, a gente tem dificuldade de se conectar a Deus, sabe? É como se a gente tivesse diante de um lago. Se o lago estiver cheio de ondas, a gente não consegue ver a nossa imagem refletida, porque tumultua, tem certo? Então é como se a gente precisasse, tá? A gente vai colocar aqui um outro ponto importante para a gente poder aprender a se conectar a Deus. É o silêncio. É o silêncio. É preciso do silêncio para que a gente possa ouvir a Deus. Sabe? Então, isso é um ponto assim fantástico. Que silêncio que é esse que a gente precisa fazer? Ah, vou desligar a televisão. Eu não quero ouvir o barulho da rua. Tá certo. Mas existe um silêncio que é maior do que esse silêncio, que é o nosso silêncio íntimo, que a gente precisa muitas vezes dar uma paradinha e a gente desconectar um pouco da nossa vida, desconectar um pouco dos problemas, para que a gente só no silêncio interno a gente consiga ouvir a Deus, porque Deus ele vai falar conosco. Deus vai falar conosco em forma de palavras? Não. Não, é através de acontecimentos, é de sentimento, sabe? É das intuições, é disso. Os fatos do dia a dia vão acontecer em nossa vida. E se você para analisar, é Deus conversando com a gente. Então, Deus conversa conosco o tempo inteiro através de tudo o que acontece em nossas vidas. Só que a gente não para refletir. Então, a necessidade do silêncio para ouvir a Deus é uma das coisas bem importantes. Vamos fazer reforma íntima, vamos tirar os véus, vamos cuidar das nossas imperfeições. Mas uma das práticas que a gente pode fazer hoje para melhorar essa conexão com Deus, é isso, é esse silêncio interior. Alguns falam de meditação, sem meditação, mas o que é importante? É o silêncio interno, que é de dentro, né, João?
pode me completar mais com isso, a sua formação psiquiátrica. Não, na hora que você falou que Deus não pode se comunicar com a gente por palavras, aí veio o psicanalista e falou: opa, calma, calma. Não, Entendeu? mas assim, Não, a não, gente, mas a você gente não o pode. seu raciocínio é certo, porque a É. linguagem de Deus é simbólica. Uhum, uhum. Linguagem de Deus é o símbolo. Por isso, Jaelita gosta tanto do Shema, né, o verbo chamar, que é ouvir o suficiente para aprender, se modificar e poder ensinar. É o que Jesus resume em ouvidos e ouvidos. É isso aí. Muito bem resumido por você. Excelente. Ó, um exemplo, né, que eu estava lendo várias coisas, gente, um exemplo que a gente pode trazer, sabe, é até, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, o que que ele fazia? Ele admirava a natureza. Então, naqueles momentos de reflexão íntima, em que ele olha para a natureza, conversa com a natureza, com os animais, ele conseguia, entendeu? Se silenciar e ouvir Deus na natureza, no ar, nas flores, nos animais. Ele é um exemplo disso, em que ele conseguia fazer isso. E nós precisamos fazer esse pequeno exercício. Daí, né, eu lembrei do mar, que o João tem todo dia. Mas nós não precisamos isso. A gente, todo canto vai ter Deus em todo canto, nas flores, no dia a dia, todo tempo, né? Na natureza, no ar que a gente respira, sabe? É uma coisa muito bonita para a gente exercitar. Tá? Então, esse sentimento que é profundo do silêncio para poder ouvir a Deus. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou. A Vamos, Márcia vamos. está na fila. Mágida. Vamos lá, Mágida. Ninguém quer falar, gente? Ah, daqui a É pouco o já. seguinte, tá, então vamos lá. Não, eu queria só desenvolver uma linha de raciocínio e vamos fazer entender por que que eu comecei com ela, que eu estava ouvindo a Denise falar e os meninos, né? É assim, a gente em conquista, a, a gente foi para o braço do rei nominal e aí a gente conseguiu, pela evolução, nos tornarmos Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né? Mas, além disso, e aí a gente desenvolveu o pensamento contínuo, a individualidade da alma, e a gente foi evoluindo. Mas a dádiva divina nos concedeu algo muito importante, aliás, essencial, né, para essa construção dele dentro da gente, que é a consciência do afeto. Nós somos as criaturas que temos em nós a consciência do afeto, e isso muda tudo. E aí eu estava pensando aqui, enquanto a Denise perguntou como é que a gente se aproxima, né, de Deus. O raciocínio que eu vou ter é assim: quando um processo embrionário que Deus nos coloca, a partir disso, né, do pensamento contínuo e da consciência do afeto, embrionário começa assim: é a concepção, a fecundação, e a gente chega aqui na carne. E aí a gente começa a desenvolver algo extraordinário, que é o primeiro papel, é aquele que a gente está como filho, e desses pais, até hoje em dia não mais, né? Mas assim, a primeira infância ali, os nossos pais são deuses para a gente. A mãe, o pai, existe a verdade absoluta naquele serzinho que ainda não tem consciência nem capacidade de uma abstração maior. Então, a partir dali, a gente vai desenvolvendo laços mais profundos, né? E aí a gente vai se desenvolvendo, desenvolvendo e vai expandindo esse sentir. A gente vai aprendendo a esse sentir. E é interessante porque a conexão com Deus vem da humanidade em nós. E se a gente parar para pensar, até a Silvia colocou a questão da oração, a gente ergue os pensamentos ao alto, mas precisa espargir o coração em humanidade, porque senão não chega. Uhum, uhum. E aí me veio uma coisa, eu vou ser breve aqui, me veio uma coisa muito assim forte, que é assim para a gente colocar aqui para todo mundo pensar, né?
chegaram até cada um de nós aqui ao longo dos tempos os missionários, emissários de Jesus, né? Enviados por Deus, porque ele é o intermediário direto, né? E ao longo de todos aqueles que bem desenvolveram a sua missão, porque houveram também aqueles que vieram e acabaram tendo grandes quedas assim pessoais, mas enfim, aqueles. E aí eu fiquei pensando, sabe o quê? Em alguns deles, assim, vamos citar só aqueles que estão mais próximos de nós, né? Que a gente conhece assim, mas nem são os de segunda ou primeira ordem, mas enfim, Madre Teresa, Irmã Dulce, Eurípides, Chico, vamos pensar em Emmanuel, vamos pensar nos apóstolos, vamos pensar nos discípulos, vamos pensar nesses todos. E aí a coisa que mais veio em mim é o que é, aonde Deus está. E aí o que veio é assim, é o, é a, é a, é o sentimento pela lágrima que um espírito desse é capaz de derramar se conectando por Deus. O que será que fazia esses espíritos verterem lágrimas de profundo sentimento em conexão com Deus? E aí tem aquela questão que todo mundo sabe, mas só para a gente relembrar, eu vou falar dela aqui exatamente como aconteceu, que é assim, Madre Teresa de Calcutá. Conta-se que alguém perguntou a Madre Teresa de Calcutá: o que a senhora diz para Deus em suas orações? Nada, eu só escuto, respondeu Hum, ela. E o que Deus diz para a senhora em suas orações? Nada, ele só hum. escuta. Essa é a verdadeira e mais profunda dimensão da oração, uma experiência de presença silenciosa, de comunhão que transcende. Então, imagina nesses momentos, esses que já estiveram aqui conosco. Agora imagina a transcendência desses que nos amparam, né? A todo instante, a todo momento. O que é essa força poderosa de conexão com Deus? Era isso. Muito bonito, muito bacana. E aí você, bom que você, Sensacional. né, falou um pouquinho do que todo mundo fala, não é mesmo? Né, João? Nossa, lindo, lindo, Magda. Fica aí um adendo para quem tiver interesse, né? Essas colocações que a Magda trouxe, principalmente do Uhum, nível de afetuosidade no seu uhum. contato com Deus, né? A Revista Espírita de abril de 1858, ela tem um artigo chamado Forma de Adoração de Deus pelos Habitantes de Júpiter. Recomendo todos a lerem, porque é sensacional e esclarece muito como que a gente dá uma ideia, né, de como que a gente deveria evoluir a nossa relação com Deus. Muito bom, Mágia. Muito bem. E aquele seu texto, João, que antecede o texto A Visão Do de Deus? Buda, Denise, só um pouquinho, e é uma coisa interessante, né? Porque Deus é gerúndio, né? Deus é gerúndio. Tem, né, sem crítica nenhuma, mas assim, Deus continua criando, Deus continua Uhum. incessantemente. Quando eu falo gerúndio, é o verbo no, Gerúndio. nação, é nação. Não. É, é. É E como tem no Jesus Brás também. disse: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Sempre, né? Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E eu Falou também. Jesus logo após curar o paralítico que estava 38 anos lá no poço de Betsata, esperando alguém jogar ele na água. Ô, Denise, quanto tempo a gente ainda tem? Acho que acabou, né? São 21 horas. A Nath disse que não estava ouvindo. Você só não me ouviu ou não está ouvindo ninguém? Não, Não a está Nath, ouvindo? Ela não está ouvindo ninguém. tem um problema, Oh, é um problema Baixinho, lá do gente. Deve ser computador dela internet. na atividade. Melhorou agora estou Melhorou? ouvindo. Ah, Ah, então tá bem. Não, já acabou.
Não, vai ter 9h30, né, João? Nove e Tem mais um meia, tempo. É? Ah, não, mas Não, assim, já tem. Hum. fora o testemunho, né, dessa coincidência que aconteceu entre o estudo do Duda e o meu, né? Por que que eu achei esse texto tão impressionante? Vocês entenderem o contexto e eu não ficar parecendo mais doido do que eu já sou. Me impregnou muito a beleza do texto porque eu vi um Kardec cientista, né? E, logicamente, eu sou espírita de berço, mas e fui criado à imagem do Kardec, divulgador da doutrina. Mas quando eu cresci e fui me tornando adolescente, adulto, comecei a ter contato com o Kardec cientista. E isso me impressionou muito mais do que o Kardec divulgador, Kardec codificador, né? E esse texto, anterior ao texto do Buda, Kardec dá uma aula de ciência sobre, né, como Deus deve ser pensado. E assim, me emocionou muito, porque é o puro suco da ciência bem feita, né, da ciência hipotética bem feita com o que ele tinha na época. Estou introduzindo a ideia para não ficar parecendo chato, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas, de uma forma geral, só para a gente entender, como a gente propôs na aula passada, que cada um tentasse pegar a visão de Deus em outros braços da doutrina, o que Kardec fala, o que Emmanuel fala, o que Memei fala, me deu um estalo de ir para a Revista Espírita. Eu falei, a Revista Espírita tem um monte de gente que fala, vou dar uma olhada lá. E qual não foi a minha surpresa em descobrir que a Revista Espírita, entre janeiro de 1858, primeiro volume, até março de 1869, tem, pelo menos que eu consegui contar através das ferramentas do PDF, 78 artigos falando sobre Deus. Um mais interessante que o outro. Eu vou citar para vocês só 4 artigos que me chamaram muita atenção. Esse da forma de adoração de Deus pelos habitantes de Júpiter, que está em abril de 58. Mediunidade, faculdade para glorificar a Deus, está em março de 1866. Deus e o nosso pensamento, está em maio de 66. Que logo depois, acho que está depois dessa que o Duda leu, se não me engano. E dezembro de 59 tem crença em Deus e segurança social. Este eu achei fantástico. Olha, a gente está falando de 1859, 2 anos depois de Kardec ter publicado o Livro dos Espíritos, né? Ele tinha feito o que é o Espiritismo, 59, o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. E ele já lançando Deus e a segurança social. Achei muito legal os temas. Convido vocês a pesquisarem também, foi bem legal essa pesquisa. Alguém abriu o microfone aí, alguém quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela onde está. Deixa eu achar aqui. Eu gostaria de falar, mas... sim. Pode Diga, falar. Denise. Uhum. Mas porque enquanto ele está tentando Não, compartilhar... pode falar, Denise. Fala. Não, eu não sei nem se vocês leram, porque semana passada eu tive tanta dificuldade para me conectar a vocês, foi uma loucura, mas enfim. Que Joana de Ângeles, ela fala que quando a gente não consegue fazer esse silêncio interior, a gente não consegue se conectar com Deus. Isso. E é preciso, então, porque é no silêncio interior que Deus conversa conosco. Uhum. A gente está procurando ver Deus, mas a gente não consegue nem ficar em silêncio, né? Porque a gente foge da gente. Então, quando eu li isso, eu falei assim, vou começar a fazer um exercício do silêncio interior. E comecei a fazer isso, né? Um pouquinho. Porque é difícil, gente, como é que eu vou dizer? A gente se encontrar, né? Tem que ter coragem. E eu descobri que eu não tenho coragem, que eu tenho medo.
fazendo esse exercício, eu descobri que eu sou uma pessoa medrosa, mas eu também enfrento esse medo. Então, eu vou à frente. Sem esse recolhimento, né, sem esse silêncio, a gente não consegue se aprofundar dentro de nós. Aí a gente vai continuar sempre na superficialidade. A gente acha que sabe muito, mas precisa entrar lá dentro para descobrir muita coisa, porque é o silêncio que vai abrir essa porta do mundo interior. Eu acho que é isso. Nossa, exatamente, Denise, que eu tinha trazido, foi excelente o que você falou. É essa dificuldade da gente, conhecimento nós temos, mas essa dificuldade da gente se conectar a Deus. E para isso, a importância do silêncio interior, sabe? Muito bom. Mas a gente precisa fazer esse É, exercício. como já está escrito, conhece-te primeiro, né? Conhece-te a ti mesmo. É esse exercício Isso. de ir para dentro. O autoconhecimento, né? É, Exercício do O autoconhecimento. Rivaldo quer falar. Rival, João, você me daria 2 minutos, João? Claro, Assim, por favor. ouvindo vocês aqui nesses últimos encontros, né, e tudo isso que vocês falaram, o que é importante é que as reflexões que eu faço, eu estou passando para vocês, né? É que justamente o seguinte, Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Então, automaticamente, quando Jesus tem essa intimidade com Deus, que nós sabemos em João 14,6, que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que aprender com o Mestre, né? Então, Jesus teve essa liberdade de trazer para a gente que o Deus deixou de ser aquele Deus de justiça para ser um Deus de amor. Então, Jesus nos mostra, olha, mandamento maior, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos exercícios para nos aproximarmos de Deus, né? Amar Deus acima de todas as coisas é o primeiro exercício que nós temos que ter. Amar ao próximo é o segundo exercício. E o terceiro exercício, se amar. Mas para eu me amar, eu preciso me conhecer. Eu preciso justamente tem um livro de Santa Teresa d'Ávila que fala a questão das moradas do castelo interior. Então, dentro desse castelo, existe um quarto em que nós fechamos todas as portas, né? E a gente se conecta com o alto, justamente para que a gente possa ter essa aproximação. Então, nós temos muitos exercícios. E Emmanuel diz para a gente o seguinte: Jesus é o nosso caminho permanente ao divino amor. Então, quando a gente vê que Jesus chama Deus de Pai, relação de amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amor. Quando a gente percebe que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor, o que nos aproxima de Deus é o amor. Então, nós temos que justamente entender esse amor dentro de nós para desenvolver todo esse exercício de amar ao próximo, amar a Deus e ter Deus como Pai. Eu queria só fazer essa reflexão, porque eu achei super interessante tudo isso que foi falado aqui hoje, que a gente vem falando, e é muito importante a gente entender isso. Eu preciso me conhecer, eu preciso fechar as portas, aprender a me amar e desencadear esse sentimento de amor. Esses são os nossos maiores conflitos que nós temos hoje, e aí a gente está nessas, como foi falado aqui, acho que foi pelo Duda, nessas milhares de encarnações que a gente ainda precisa. Eu só queria só fazer esse comentário. É só isso, obrigado. Fora do agape não haverá salvação. Traduzido como caridade, mas na verdade mesmo, né? A palavra agape do grego é o amor que gera amor. O amor que gera amor, o amor que transcende qualquer materialidade, qualquer condição, qualquer obstáculo, qualquer intenção de impedimento. A planificação do amor
tanto que ele gera, é o amor que se autogera e gera mais amor. Então, é essa caridade que fala da caridade emocional, assim, sensacional. Tá? O Rivaldo, né? Desculpa. Rivaldo, já falaram que você parece muito com o Cosme Massi, cara? Você é bem parecido com o Cosme Massi, cara. Não Parabéns. conheço, não. Cosme Massi é um confrade nosso que organizou o site e o Instituto de Pesquisas Allan Kardec. É um dos maiores institutos de pesquisa da doutrina dos espíritos, que é lá em Curitiba. Muito bom, né? Consegue também vocês verem. Magda, pode falar, filho. Você sabe que me veio uma coisa também que é assim, como Jesus, a gente está falando de daquele espírito que já conquistou, né, a comunhão indescritível, né? E aí me vem assim, se ele estava, se não, ele nessa comunhão com o Pai, ele foi enviado por Deus para um único objetivo, né? A exemplificação dele, que foi assim, justamente para que a gente não se lembrasse dele pelo martírio, mas para que a gente não esquecesse de como ele viveu, que é muito diferente. Então, com Então, certeza. falando dessa presença de Deus, enviando como guia um espírito que já tinha absoluta, né? E Emmanuel fala que mesmo encarnado infalível, então a gente já tem essa referência, né? Que a gente não se lembre dele pelos martírios, mas que a gente não se esqueça dele pelo que ele viveu. Pelo exemplo. Fantástico. Muito bom. Essa coisa do silêncio, inclusive a Denise Reis mandou aqui um texto da Joana de Ângeles, que ela não cita o livro, mas fala exatamente sobre a necessidade de silêncio interior. Está lá no chat, quem quiser ler. Eu tinha uma amiga budista que uma vez eu perguntei para ela o seguinte, mas essa coisa da meditação, né? De fazer silêncio interior, ela, não, nós não fazemos silêncio interior. Nós paramos para escutar o que eu digo quando eu não digo nada. Uhum. Obviamente, isso aí, né, pegou minha cabeça e deu um nó, mas muitos anos depois eu parei estudando a filosofia oriental, né, e depois que você estuda também psicanálise, como é o caso, você vê que realmente ela está certa. O nosso inconsciente, que é nossa ligação mais direta com Deus, ele manda mensagens para a gente o tempo todo sem parar. Só que o nosso pensamento, a dominação do nosso pensamento, a gente tem tanta necessidade de pensar, e é tão difícil refrear o nosso pensamento que a gente não escuta essas coisas que o inconsciente faz. Então, o fazer silêncio é prestar atenção naquilo que você está dizendo quando você não está dizendo nada. Né? Um lugar para se fazer isso, sem precisar fazer silêncio propriamente dito, porque para nós ocidentais o silêncio incomoda muito, um lugar para você fazer isso é na sessão de terapia. É um lugar que você vai ficar em contato direto com o seu inconsciente. E às vezes o analista não precisa te perguntar nada. O fato de você se ouvir falando, abrir a boca para falar e se ouvir falando, só esse processo de autoescuta já coloca você conectado com o que esse silêncio tem para dizer. Isso é muito legal. Muito legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Isso. Vou depois vou colocar um vídeo de Arthur Valadares falando, onde ele fala sobre a importância do silêncio interior e de você ouvir a Deus. Muito bonito. Queria. Eu tive. Todo mundo Pode quer. falar. Pode falar a atividade. Olha só, eu estou me lembrando aqui que no livro Sermão do Monte, de Jesus para você, do Haroldo, ele tem uma página sobre a meditação. Ele nos informa ali, ele faz uma reflexão muito bonita do que é que nós devemos compreender por meditação e que a meditação em si, o que é a meditação, é essa ligação nossa com Deus por meio do silêncio e da audiência que nós possamos dar ao que Deus está nos dizendo. Estou tentando falar aqui, mas meu computador está todo bagunçado, desculpem. Mas nós ouvimos, foi ótimo. Excelente.
Eu estive em Goiás Velho, acho que foi no início do ano, e eu fui à casa de Cora Coralina, né? Na verdade, era Ana Lins, né? E ela psicografava as obras de Cora Coralina, e ela abordava dentro dessa questão de Deus, né? A divindade, né? Que em frente às dificuldades, as oportunidades que vinham, era um crescimento espiritual para cada um, né? E ela falava que também que a simplicidade ela estava voltada para essa questão de Deus, né? A força amorosa, né, presente ali, a simplicidade da vida. Então, era assim, a simplicidade em relação a tudo, às pessoas, e era onde ela via bondade. A bondade, cada vez que ela via bondade, ela via Deus é, ali presente em tudo. E ela falava muito sobre isso, né? De que era através de tudo isso, dessa conexão profunda com a natureza, com a vida, que Deus estava ali presente Isso. ao redor, no nosso redor. Ela falava muito isso nos poemas dela. Não tive acesso, mas o rapaz que esteve lá conosco, ele comentou muito sobre isso, né? Encontrar o sentido e o propósito das nossas experiências seria encontrar a Deus. Era isso que ela falava. Excelente. Então, nesse vídeo do Arthur, vou postar para depois vocês refletirem, ele fala de uma melodia, a melodia do silêncio, sabe? Então, uma fala muito bonita de Arthur Valadares, falando de um texto de Meimei, sabe? Exatamente isso, bastante suave, importância de se conectar. Vou deixar depois para a gente assistir depois, tá? Diga lá, João, continue seu raciocínio. Deixa eu Trazer só mais compartilhar a tela, então, com para vocês nós. aqui. É. Ok. Peraí, gente. Aí fica a abazinha Fica, atrapalha. atrapalhando a gente Ó, ler. Por que só um adendo rapidinho, Denise, você falando, né? Eu acho meio incoerente a melodia do silêncio, porque melodia É, não é silenciosa. Não, mas o que eu não, quero dizer é o seguinte, que aí eu lembrei, né? Aí eu fui pensando aqui no que você, né? Sobre a melodia do silêncio, na verdade tudo é energia, tudo é onda, então não é. há silêncio absoluto, jamais haverá. Você vai entender sobre a melodia do silêncio, a suavidade, Essa, é, frequência. essa amiga minha que é budista, ela falava isso, né? Por que não silêncio? Não existe silêncio. Né? Uhum, Ela falava assim, João, você admitir que você consegue ficar em silêncio absoluto é admitir que o nada existe. O uhum, nada não existe. Então não há silêncio absoluto. O silêncio em si já é um discurso. O silêncio em si já é uma mensagem. Por isso que ela uhum. colocou tão lindamente, né? Não é fazer silêncio, é você prestar atenção no que você fala quando não está dizendo nada. Isso. Tem uma diferença muito grande. Isso é muito legal. Grande. Esse texto que veio, que é o texto que veio anteriormente ao do Duda, lá na Revista Espírita de maio de 66, por que ele já me agarrou de pronto, né? Que ele já me pegou de pronto? Kardec começa, né, o texto já com essa frase: ó, o homem representando Deus como um ser circunscrito dele, ou seja, de Deus, faz uma imagem à sua semelhança. Que eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente trouxe aquela apresentação sobre Deus, foi exatamente o início da minha contestação. Né? Qual é o maior problema? A gente faz Deus nossa imagem e semelhança, não nós a imagem e semelhança de Deus. Né? E aí isso me chamou muita atenção, porque aí eu fui descobrir que Kardec e Feuerbach, que foi aquele filósofo que eu trouxe antes de Nietzsche e depois de Xenófanes, pensando, né, um pensamento que é um influência do outro, né, dizendo que a gente fez Deus a nossa imagem e semelhança, Feuerbach foi contemporâneo de Kardec. Os dois nasceram em 1804, Kardec desencarna em 1869, Feuerbach em 72. Então, obviamente, Kardec leu o pensamento de Feuerbach, né, falando sobre essa questão da gente querer fazer Deus
a nossa imagem e semelhança. Aí o texto já começou a me prender por aí, né? Mas aí Kardec, eu vou tentar sintetizar para vocês, depois, se vocês quiserem, eu indico, boto o link do texto na íntegra da revista. Eu vou tentar sintetizar para não ficar muito chato, porque a conclusão de Kardec é o mais bonito. Kardec pega o fluido cósmico universal, ele pega o fluido ainda, que ele chama de fluido perispiritual, né? Ele vai falar algumas vezes durante o texto, o fluido etéreo, o fluido cósmico. Ele pega o fluido para exemplificar como que Deus age em todos os lugares, está presente em todos os lugares, e ele ouve. Por quê? A contestação é: Deus está muito ocupado, Deus está muito longe da gente, ele não ouve as nossas quimeras, ele não ouve as pequenas coisas que a gente tenta falar. Kardec fala: não, porque ele está em todos os lugares. Né? E ele vai ter trechos lá no texto dele que ele fala, por exemplo, igual aqui: e em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram por toda parte, perscutam os nossos pensamentos, que vêm e agem à distância. É esse fluido perispirítico, que Kardec chama anteriormente, chegado a um certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Olha que genialidade do Kardec, gente. Ele pega o dom da ubiquidade para falar para a gente que é por isso que Deus está em todos os lugares. Para quem não lembra, o dom da ubiquidade é o espírito manifestar o seu pensamento em 2 lugares físicos ao mesmo tempo. Fenômeno que Eurípides Barçanufo, por exemplo, a mágica citou Eurípides, aí eu lembrei. Eurípides Barçanufo era um que tinha o fenômeno de ubiquidade, tem pelo menos umas 3 histórias de fenômeno de ubiquidade. E aí o Kardec vai explicando: poxa, mas se Deus é infinito na sua perfeição, então ele pode estar em todos os lugares, ele pode ouvir tudo. Realmente, porque se o fluido, né? E aí ele lembra: o que compõe o universo? Está lá, questão 27 no Livro dos Espíritos, né? 27 e 27A. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Aí muitos de nós acreditam assim: não, é só Deus, Espírito e Matéria. O universo inteiro é formado por Deus, Espírito e Matéria. Né? Porque o Espírito da Verdade começa a resposta a Kardec, tipo, sim. Aí você, sim, então é isso, só Deus, Espírito e Matéria. Não. Constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Aí ele coloca aqui, mas, se tem um mas, é porque não é somente os 3. Mas o elemento material se tem que juntar ao fluido universal. Mas, então aí tem um 4º elemento: Deus, Espírito, matéria e fluido universal ou fluido cósmico universal. Aí vocês podem estar pensando assim: não, João, mas o fluido cósmico universal é matéria. O Espírito da Verdade fala que é matéria. Pois é, mas ele fala o seguinte, aqui, é uma matéria mais perfeita e sutil e que se pode considerar independente. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Deus, Espírito, matéria, e entre eles, ocupando qualquer tipo de espaço vazio, está o fluido cósmico universal. E Kardec pega a teoria do fluido cósmico universal para poder provar para a gente que Deus está em todos os lugares, porque o pensamento, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a inteligência suprema, o pensamento dele, Kardec usa para exemplificar, ele perpassa o fluido cósmico universal, é transmitido através dos seus prepostos, dos seus outros espíritos cooperadores, pelo fluido cósmico universal. Então, ele fala: Deus está em todos os lugares. E é genial como Kardec prova isso, com os recursos científicos que ele tinha na época. O que ele tinha de mais interessante, mais moderno, era o som. Ele usa até isso para provar. Hoje a gente sabe que o som, eletromagnetismo, a eletricidade, né, são formas de expressão de onda. A física quântica coloca isso num lugar mais específico do que era na época de Kardec. Na época de Kardec era somente fluido. Hoje a gente sabe que é uma forma de onda. Né? E aí ele vai provando que Deus pode estar em todos os lugares. E aquele, a imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação. Ele não está falando que o pensamento de Deus vem pelo fluido cósmico, mas se manifesta através. Mas, por que ele fez isso? A própria ideia de dar, né, uma imagem mais justa de Deus, que não seja aquele velho de barbas longas
envolto num manto, que habita o mais alto dos céus. Olha Kardec, em pleno século XIX, trazendo a ideia de Deus para fora para fora do antropomorfismo, provando para a gente que Deus é inteligência suprema mesmo, Deus é pensamento, né? E ele fala, olha, eu estou falando isso e eu estou dando essa comparação, que ainda não é uma comparação perfeita, porque a gente só toma os nossos pontos de comparação por aquilo que a gente conhece. E é por isso que os homens corporificam tanto a Deus. E Kardec dá os exemplos. Por isso que a gente fala a face de Deus, o sopro de Deus, a mão de Deus, aos olhos de Deus. Você vai colocando atributos humanos no Deus, porque a gente só consegue comparar àquilo que a gente conhece. E o Kardec, nesse texto, faz um convite maravilhoso para a gente parar com isso. Vamos pensar Deus, pensamento. Vamos admitir Deus, pensamento, estando em todos os lugares, penetrando todas as coisas, onipresente, onisciente, realmente onisciente, onipresente, onipotente. Por quê? Porque ele está em todos os lugares. E aí ele começa a concluir o artigo com esses 2 parágrafos lindíssimos aqui, que eu vou ler para vocês. Ele fala, entre ele, Deus e nós, a distância foi suprimida. Nós compreendemos a sua presença e esse pensamento, quanto a ele nos dirigimos, aumenta a nossa confiança, porque não mais podemos dizer que Deus está muito longe ou é muito grande para se preocupar com nós. Diante destes problemas insondáveis, a nossa razão deve humilhar-se. Deus existe, não poderíamos duvidar, e ele é infinitamente justo e bom. É sua essência, sua solicitude se estende a tudo. E a sua essência e solicitude se estende a tudo. Nós compreendemos agora, olha só, Kardec beira a soberba. Agora nós estamos compreendendo Deus. Agora a gente começou a entender Deus como Deus que é pensamento. Incessantemente em contato com Ele, podemos orar a Ele com a certeza de ser ouvidos. Ele não pode querer senão o nosso bem, por isso devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que sejamos dignos de compreender. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas Kardec, nesse texto, resumiu tudo que a gente falou hoje, não sei se vocês repararam. Por quê? Kardec, durante o texto, chega a falar: Deus está em tudo porque tudo está em Deus, eu estou em Deus e Deus está em mim, porque o Cristo falou isso. Lá no texto, Kardec fala com todas as letras. Ele chega até e fala assim: olha, eu estou em Deus e Deus está em mim, porque o próprio Cristo falou, eu e o Pai somos um. Mas, logicamente, que ele fazendo essa comparação está querendo dizer, Jesus está muito mais próximo de Deus do que a gente, mas nós não estamos distante de Deus. Aí é que está o problema. Quando a gente pensa assim, porque o Espírito tal está muito mais acima de Deus, está muito mais próximo, eu estou tão longe. Não, não está não. Não está não. Talvez a coisa maior que nós precisamos fazer nesse exercício que a Denise propôs para a gente hoje, talvez um primeiro passo seja esse. Vamos entender de uma vez por todas que Deus está a uma oração de distância de nós. E eu vou ser mais ousado. Deus está a um pensamento de distância da gente. Nem um centímetro a mais. Você pensou em Deus, você automaticamente está conectado com Ele. E eu acho que isso seria um bom primeiro passo para a gente começar a exercer a nossa melhor convivência e vivência com Deus. Então, acho que foi Ezequiel, né? Gesiel que disse para Paulo, né? Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, conhecimento nós temos, mas o exercício, ele é importante. A prática, não é nem diária mais, né, João? A prática de hora em hora, o tempo inteiro. A gente precisa estar um pouco mais conectado a essas boas energias, a esses bons fluidos, e que a gente sabe que realmente nos ajuda, nos protege sempre, sabe? É igual que a gente estava conversando outro dia sobre a importância do evangelho no lar, das nossas orações em casa, o quanto que os espíritos, eles têm dificuldade de se aproximar de um lar
que têm o culto no lar de uma forma regular e constante. E aí a gente pensa assim: ah, mas acabou o culto no lar, acabou a proteção? Não. Então, o que a gente observa, entendeu? Que aquela energia que ficou plasmada ali, dos bons pensamentos, das nossas conexões com Jesus e com Cristo, dura. E dura muito. Dura muito. Então, a gente ouve os relatos dos espíritos obsessores tendo aquela dificuldade de entrar naquele lar e fica esperando a pessoa sair de casa para que na hora que sai de casa, ou que sai de um centro espírita, poder atuar, não é? Então, é esse pensamento, sempre a gente tiver, a gente cai, não tem jeito, entendeu? E aí a gente voltar a se conectar, sempre voltando a se conectar, nós vamos nos sentir mais protegidos, sabe? Muito bom. Então, nós Denise, estamos. só lembrando uma coisa também, muito Uhum. importante que você está falando, aí o Evangelho no Lar talvez seja a, o encontro Outra. mais básico, né? O instrumento mais básico Uhum. que a célula primária, que é a família, tem de adorar a Deus, né? Assim. E você estava lembrando aí que a gente, nas sessões mediúnicas, ouve muitos obsessores falarem sobre isso, sobre Uhum. a proteção, e eu Uhum. lembrei, né, que a gente ouvia muito também nas nossas sessões mediúnicas daqui, o Espírito falou assim, além de ser difícil acessar, me Uhum. causa um incômodo muito grande, porque eu vejo essa luz toda, vejo essa energia, isso me deixa fascinado. Aí eu fico com vontade de entender isso e me dá raiva. Quantas vezes É, eu ouvi os obsessores falarem é, isso? Eu vejo essa luz me atrai para ela igual uma mosca. Eu estou isso. replicando palavras que eu ouvi na Uhum. desobsessão. E aí eu fico com raiva, porque aquilo me fascina, eu fico com vontade de entender, eu fico com Uhum. vontade de ouvir o que está sendo lido. Então, não só para proteger, mas para você ajudar os irmãos que já estão, né, no intuito de Olha, atrapalhar ou de cobrar o passado. uhum. João falou uma coisa assim muito importante, porque esses nossos pensamentos e essa nossa irradiação, que a gente se conecta no alto, ele tem um certo magnetismo. E nesse magnetismo, a gente atrai os bons espíritos com toda a sua energia. E nisso, alguns espíritos, obsessores, que não são aqueles tão empedernidos no mal, eles se sentem atraídos, porque eles têm dentro dele a essência divina, sabe? Então, a gente às vezes até, sem saber, nós estamos indiretamente doutrinando, conversando com um espírito obsessor mais suave. A gente observa isso, que o João falou. Ele se sente atraído. Uma hora, entendeu? O espírito obsessor vai falar assim: vou largar a mão dela, porque ela tem uma energia muito boa. Ou ele se torna, entendeu? Muda a sua conduta, ou ele vai procurar outra pessoa que tiver com a sua sintonia afinada nos pensamentos dele, tá? É por aí, tá? Então, assim, foi muito estudo, foi muito bom e vamos continuar estudando, sabe? Excelente. Então, vai postar os textos para a gente estudar durante a semana. E semana que vem a gente começa, né, com uma nova aula do Xaxá, que acho que é Jesus. Muito bom. Isso. Gostaria de pedir, então, João, você podia fazer a nossa. Eu queria fazer oração. Você gostaria? Eu, Nossa, Beth, ótimo! a oração final nossa. Pode ser? Então tá. Pode? Pode ser agora? Pode fazer. Nós já vamos É, em. tá. Eu tomo a liberdade, né, de fazer uma oração, né, que após obter os conhecimentos espíritas, e vem muito é, ao encontro de tudo que falamos hoje. Então, eu sempre começo meu dia dizendo, e sempre digo em nós, porque eu sei, né, que nunca estou sozinha, por isso a minha oração é sempre em nós. Deus Pai de infinito amor, Jesus, Maria Mãe Santíssima, agradecemos por mais este dia em nossas vidas, por vossas bênçãos, vossas luzes, vossos infinitos amores, a se derramarem sobre nós constantemente, por meio do fluido universal vivificante. Agradecemos, Deus Pai,
por este bendito e magnífico planeta, com sua belíssima e exuberante natureza, a nos fornecer tudo para a nossa subsistência e também para o nosso deleite mental, emocional, psicológico e espiritual. Agradecemos, ó Jesus amado, por vós nos permitir a nossa reencarnação neste bendito planeta, para nos melhorarmos cada vez mais moral e espiritualmente. Mas também, como sempre pedintes que somos, vos pedimos, fortalecei-nos cada vez mais, para que, cada vez mais fortalecidos, tenhamos mais discernimento e sabedoria, para seguirmos sempre no caminho correto, no caminho de luz, no caminho do bem, no caminho do amor. Que assim seja. E assim, permita, Senhor, que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos na fé e no amor em Jesus. E que possamos estar juntos na próxima semana, se assim nos for permitido. Graças a Deus e graças à presença de todos. Até a próxima semana. Tudo de bom, turma. Uma Tchau, boa gente. semana. Boa Até. noite. Boa Linda noite, boa prece, noite. Idete. Gratidão. Obrigado. Linda prece.